Tratamento de Choque, com Paulo Eduardo Martins e Diogo Fontana. Boa noite, amigos. Estamos aqui eu e o Diogo Fontana, mais uma segunda-feira, mais um tratamento de choque. O tema de hoje é sobre o PSOL, o Partido do Socialismo e Liberdade. Boa noite, Diogo. Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes. Legal. E a gente também vai falar aqui, vai mostrar uns trechos de uma entrevista do Alexandre Costa, autor do livro A Nova Ordem Mundial. Isso mesmo. Olha, vamos começar aqui com os recados que a gente tem que repassar. Neste sábado, no dia 26 de outubro, nesse próximo sábado, o Bruno Gaschagen, do podcast Mises Brasil, vai dar uma palestra na Faculdade Bagose, aqui em Curitiba. A faculdade fica na rua Caetano Marquezine, número 952. É um evento organizado pelo IFE, o Instituto de Formação e Educação, e começa às 11 horas da manhã, com entrada franca. Também quero convidar todos os que nos ouvem a conhecer o site do professor Francisco Scorsin, que é o coordenador regional do Instituto de Formação e Educação aqui no Paraná. O professor Scorsin também já foi membro do Instituto Olavo de Carvalho e faz um trabalho bem interessante na área da literatura e da imaginação. Você pode entrar no site, que é o www.franciscoscorsin.com. Também, ainda no dia 22 de outubro, o Alexandre Costa, aluno do Seminário de Filosofia do Olavo, já citei aqui o autor do livro Introdução à Nova Ordem Mundial, ele vai estar no Empório Jordano, em São Paulo, para um bate-papo e sessão de autógrafos. O bate-papo começa às 19 horas e o Empório Jordano fica na Praça Ituzaingó, número 42, lá no Tatuapé. Essa é a zona leste, né, de São Paulo. O pessoal de São Paulo é bem interessante que compareça lá e bater um papo com o Alexandre Costa. Outras duas atrações importantes nessa semana acontece aqui na Rádio Vox. Na quarta-feira, às 22 horas, estreia o programa Os Náufragos, com o Fernando Moraes, o Francisco Scorsin e o Diogo Fontana. O Diogo está ficando insaciável nesse negócio de rádio. Ele não está contente só com o pegando gosto. Como é que vai ser esse programa, Diogo? Explica aí para a galera. Os Náufragos é um programa cultural, não é um programa sobre política. A ideia é fazer crítica cultural. Nós somos náufragos porque estamos tentando não naufragar, não afundar na canoa furada da cultura brasileira. Então, todo mundo afundando, a gente tenta buscar algumas tábuas de salvação, algumas boias aí para sobreviver. Então, a gente vai sempre olhar ao redor e falar desde a novela das 9 até as publicações em revista, as músicas do funk e tentar escavar os pressupostos por trás disso aí e mostrar por que dessa miséria cultural que a gente está vivendo. Tá certo. É bem interessante e descontraído, a ideia vai ser um programa bem divertido. Sim, certamente. Vocês não terão dificuldade para encontrar material. Não, o material é farto, o material é muito farto. Basta sintonizar o rádio, ligar a TV, enfim. E olha, na quinta-feira, também na Rádio Vox, vai ao ar o Encontrando Alegria, com a Camila Abad. É um programa sobre o ensino domiciliar, o que a gente chama de homeschooling. Quem tem filho pequeno, pensa em ter, não pode perder não, é bem legal. E a Camila entende do assunto. Eu quero me aprofundar nesse assunto também. Não tenho nem mulher ainda, mas quando eu tiver filho, eu quero... Isso preocupa todo mundo. Eu também ainda não sou pai, mas já tenho 2 sobrinhos pequenininhos e vejo que são problemas. As escolas são um terror no Brasil. Não pretendo. Eu já larguei mão, não acredito no sistema de forma nenhuma. Só não vou fazer homeschooling se não tiver jeito. Se eu não tiver condição de atenção, enfim. Claro. Se puder, sinto muito, moleque não vai para a escola. Então vamos lá, no programa de hoje a gente vai esclarecer um pouco mais sobre as ameaças à democracia no Brasil. Se é que ainda temos uma democracia saudável. A gente tem visto aqui durante os programas que não, já temos uma democracia bastante comprometida. Vamos falar sobre um grupo que anda esquecido, mas que
faz barulho, não anda tão esquecido, ele tem aparecido Tá mais. cada vez mais. É um grupo organizado, que é o PSOL, o Partido do Socialismo e Liberdade, a piada pronta, né? Como é que se concilia socialismo e liberdade? É alguma coisa que nem a Heloísa Helena me explica. Não tem como, não tem como. A experiência histórica mostra que não tem como. Uma coisa exclui a outra. Não é possível. São coisas absolutamente contraditórias. Mas antes vamos falar de um evento que ocorreu aqui em Curitiba, no sábado passado, com o Alexandre Costa, que ele esteve lá na livraria Danúbio. Eu estava conversando com o Diogo, disse que movimentou bastante gente lá na livraria, pessoal que é interessado, estudioso, compareceu bastante e rendeu bem a tarde, né, Diogo? Rendeu, o Alexandre é uma figura muito bacana, não tinha conhecido ele, conheci pessoalmente aí nesse sábado. O público que frequentou também foi muito bom, até brinquei com o Paulo que o QI agregado ali passou de 10 mil, se somasse ali o QI todo mundo dava bem alto, então só um pessoal muito inteligente, muito bacana, muito estudioso, o Alexandre inclusive. A vendagem do livro dele foi muito boa também, o pessoal está interessado. O professor Olavo de Carvalho elogiou no Facebook, então isso acabou chamando atenção para a publicação dele. Deu credibilidade ao trabalho. E o assunto é fascinante. O assunto é fascinante e ele não cai naquelas baboseiras de teoria da conspiração. Então, na informação buscada de forma séria, uma pessoa que está pesquisando querendo saber as coisas como elas são. Sim. Esse tipo de estudo e de leitura, a produção desse assunto, ela é complicada porque é muito difícil não cair no ridículo, né? Porque o assunto é tão maluco, tão louco, e fascina inclusive quem está fazendo a pesquisa, quando o sujeito nem nota, ele entrou dentro de um outro mundinho aí já e começa a escrever coisas que descolou da realidade das pessoas. Se fala em nova ordem mundial, você dá uma pesquisa na internet, você vai achar site que fala de nova ordem mundial e fala de UFO, fala de OVNI, fala de um monte de coisa, que daí você não sabe onde é que você está pisando. E o Alexandre faz trabalho justamente de filtragem, ele já dá mais mastigado para você não ficar perdido nessas baboseiras aí. Sim, informação sólida mesmo. Porque você entra numa outra dimensão, mas o Alexandre coloca no caminho. Ele traz de volta. Traz de volta, é isso aí. Então a gente vai ficar com um pedacinho aqui da entrevista que o Diogo fez com o Alexandre Costa no último sábado, aí sobre o livro Introdução à Nova Ordem Mundial. Bom, a ideia de fazer esse livro surgiu quando eu percebi que eu já tinha reunido um material para o meu entendimento e para orientar algumas pessoas da minha família, alguns amigos mais próximos, e eram poucas pessoas mesmo, coisa de 10 pessoas com quem eu conversava sobre isso. Já a ideia de estudar o assunto começa quando eu tentei entender o que tinha acontecido no atentado de 11 de setembro. Não tentei explicar o que aconteceu, nem as consequências, nem as causas, mas foi um momento que eu percebi que tinha um universo de informações que eu desconhecia completamente. E é por isso que a capa, o 11 de setembro, isso foi uma sugestão do Vanderlei, que fez o projeto gráfico do livro. Então você sentiu ignorante ali, você achou, não sei, não entendendo nada que está acontecendo. Exatamente, eu me informava por imprensa, mesmo usando a internet, eu usava a internet para me informar com a mesma imprensa. Eu comecei a ver que existiam assim, um mundo de pessoas que já estavam falando nesse assunto de nova ordem mundial. Você falou que você chegou nesse universo de novas informações, só que dentro desse novo universo de novas informações tem muita baboseira também, né? Principalmente. Como é que é? Acho que a maioria. Separar o negócio, o que é informação verdadeira e o que é realmente teoria da conspiração. Então, a primeira caminho que eu segui, que durou pouco tempo, graças a Deus, foram alguns meses, foi a ideia do inside job, né? Que foi a ideia é um plano de dentro dos Estados Unidos mesmo. Tem, evidentemente, algumas influências de gente de dentro dos Estados Unidos, mas isso é muito simplista você falar, foi o próprio governo americano que planejou isso. Era muito simplista. E eu acho que 80% eram essas coisas. Muita informação, por exemplo, que as pessoas dizem assim, o David Rockefeller falou isso. Aí falou aonde? Ele falou no jantar. Fala, pô, você sabe isso como? Aí você vê o cara um coitado e o cara tá sabendo de o que foi decidido no... Só esse cara tá viajando, né? Eu já estava pesquisando outras coisas. Federal Reserve foi uma das primeiras coisas. Federal Reserve, que emite o dólar, é uma coisa privada e está na mão de 30 empresas controladas por 6 ou 7 famílias. Tinha descartado muitas das teorias da conspiração, mas ainda estava
vai, muito na superfície. Aí um dia meu irmão chegou em casa com um artigo que ele imprimiu, que ele tinha achado na internet, do Olavo de Carvalho. Aí a primeira reação, eu falei, esse cara é louco. Procurei na internet, achei outras coisas relacionadas primeiro ao 11 de setembro. Aí eu comecei a ler o Olavo de Carvalho e comecei achando que eu ia refutar o que ele estava falando. Mas aí eu vi que não, falando, o burro sou eu aqui nessa história. E como é que esse cara já está falando isso há tanto tempo, citando livros de 1920, eu fui especificamente buscar o que eu queria entender. Quem que manda no mundo hoje? E por que as coisas estão se deslocando tudo para uma ideia de coletivo, uma ideia de poder global mesmo, centralizado, ditatorial. E aí eu comecei a ver que as experiências anteriores deram errado, vendo que essas pessoas foram testando, né? Aqui usaram a força em determinada situação, não deu certo. Quais experiências anteriores você refere? Como as experiências comunistas mesmo, né? Que foram muito mais calcadas na força, na imposição, e eu acredito, posso estar enganado, que elas deram errado por isso, porque eles não prepararam as pessoas antes, como eles fizeram agora. O marxismo cultural é muito mais eficiente do que qualquer fuzil. Ele fez as pessoas não só aceitar, pedirem. As pessoas estão pedindo. Tinha um monte de gente atrás falando, ou aumenta um problema, às vezes tem um problema, né? Você pega um problema de violência, um problema econômico, aí ele pega, joga gasolina naquilo lá, a solução do problema sempre é mais poder para as mesmas pessoas. As pessoas que se dizem que estão resistindo a isso são do mesmo grupo. Você vai olhar e fala, é do mesmo grupo, não vai mudar absolutamente nada. Criar falsos inimigos, né? Falsos adversários, para conseguir avançar ainda mais. Com o Olavo, eu também enxergo 3 tentativas de governo mundial que concorrem, em determinado momento elas se ajudam, que é o islamismo, o movimento comunista internacional e o movimento globalista, aí, que o Olavo chama de consórcio, que tem umas várias outras organizações. São os banqueiros que hoje controlam a imprensa mundial, controlam a indústria farmacêutica, esses globalistas aí do Ocidente, que são banqueiros, eles financiam os outros. Para qualquer um deles chegar ao poder, eles precisam destruir e absorver as estruturas existentes, ou substituir, em alguns casos, em alguns casos eles engolem isso, outras eles destroem, outras abandonam, mas eles precisam disso. Então, quando, por exemplo, o movimento comunista ataca as bases da moral cristã na Europa, com a União Europeia, isso interessa para quem quer impor um novo sistema, então dá o dinheiro para isso. Quando o Islã, por exemplo, começa a invadir a Europa, lá no que eles chamam de invasão a pé, né? Que é a questão de chegar e ver... migratória. Eles têm uma expressão, eu não lembro exato, que é a pé, assim, que eles falam, e é antiga isso, que é a ideia de chegar na Europa, não com espada, como eles chegaram da outra vez, eles vão chegar num país que tem uma média de um filho por casal, eles têm 12, 8. Imagina isso em 2 gerações. Né? Como está acontecendo na Holanda e a França vão ser os 2 primeiros países. E parece que na Holanda já a maioria de quem tem abaixo de 18 anos já se diz muçulmano. Estamos de volta, você acabou de ouvir aí o Alexandre Costa, num bate-papo com o Diogo, e a gente vai dar sequência no nosso tratamento de choque agora, falando sobre o nosso maravilhoso PSOL. Diogo, eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a origem desta partido, facção, sei lá o que é. O PSOL surgiu em 2004, eles conseguiram registro em setembro do ano seguinte, então teve uma mobilização bem grande na coleta de assinaturas, é um partido que já nasceu fazendo barulho. Eles são uma dissidência do PT. Quem tem 18, 19 anos aí não vai saber disso, porque há 10 anos atrás tinha 7, 8, não acompanhava o noticiário, não acompanhava a política, não sabia o que estava acontecendo.
Mas o PSOL nasceu de dentro do PT, todo mundo que está dentro do PSOL apoiou o PT durante anos e fez campanha e fez parte do governo petista no primeiro mandato do Lula. A dissidência começa ali, né? No início Começa do no governo primeiro petista. mandato do Lula, o PSOL em 2004, o Lula assumiu em 2003, então é logo no segundo ano. Foram alguns membros que tinham certo destaque, eram deputados, tinha até uma figura caricata, um tal de Babá, um deputado lá do Pará. Exato, o Babá, um deputado paraense, é o que ia de ônibus para o trabalho, era aquela figura barbuda, Isso. aquele petista que se você pedir para o teu sobrinho de 5 anos desenhar, ele desenharia o Babá. Isso. Né? Caricatura mesmo. Isso. E tinha mais a Heloísa Helena, que gozava de grande popularidade, era uma senadora por Alagoas. E foram alguns desses nomes de projeção de dentro A Luciana Genro, a filha do Luciana Genro, ela era também. deputada Ela federal. era deputada né? federal e foi uma das, se não me engano, umas fundadoras do PT, do PSOL, Do também PSOL, saiu aí. né? Que o pessoal tem aquela postura, entre aspas, pura, né? Então, da pura, assim, de acreditar, essa gente acredita mesmo naquela Isso, a loucura dissidência deles. foi motivada porque no começo do governo Lula não foi implantado o socialismo para valer de uma vez. Exato. E eles ficaram atropelar. assim, eles queriam que fosse já, agora galera, é comunismo, vamos estatizar tudo, Vamos resolver na canetada. Exatamente. E usaram o início dos casos de corrupção como a justificativa moral. Então eles se desiludiram com o processo revolucionário muito lento do PT e saíram para fazer um partido deles mesmo, para que eles pudessem um dia ascender ao poder. E logo em 2006, a Heloísa Helena saiu candidata, logo 2 anos depois da fundação do partido, do surgimento do partido, a Heloísa Helena saiu candidata à presidência da República e fez barulho. Ela teve mais de 6 milhões de votos. No Rio de Janeiro, ela acho que passou dos 2 dígitos. Em muitos lugares ela teve votação bastante expressiva. Porque a Heloísa Helena, ela é a caricatura do PSOL, não é? Aquela estridência, vocifera contra tudo, contra todo mundo. Tem... Aquele tom de superioridade moral. Exato. Ela tem aquele ar de que sou contra tudo isso que está aí, né? E que encanta uma molecada. Naquela campanha ela usava a expressão estou fazendo bom combate. Combatendo o bom combate. Combatendo o bom combate. Tem até uma caricatura bíblica uma frase dessa. Sim, e usava aquelas roupinhas bem ridículas, né? Que a dona Heloísa Helena tornou um modelito, um clássico. Um modelito clássico psolista. E eles achavam, esses dissidentes, que o PT tinha se convertido à direita. Para a referência deles, sim. Uhum. Até que faz sentido. Porque essas concessões ao, aspas, grande capital, essa permissão do funcionamento de um pouco de iniciativa privada, economia de mercado, essa concessão de que empresários ganhem dinheiro. O pragmatismo petista, que é o pragmatismo leninista, se for olhar a história da União Soviética, a Lenin fez a mesma coisa lá atrás, desencantou o pessoal. Eles eram mais sentimentais, mais apressados, ficaram brabinhos e falaram, não vamos brincar mais, vamos fazer o nosso partido. E assim surgiu o PSOL. Essa tentativa de fazer um partido que acelerasse o processo. Sim, e o PSOL acaba explorando um nicho, né? Um nicho de eleitoral, um nicho ideológico, pode-se dizer, porque muita gente queria a revolução. Claro, os desiludidos acharam um canal para... Basta olhar nas universidades. Para expressar, sem dúvida. Não é? O PSOL tem dizimado o PT nessa parte de movimento estudantil, diretórios acadêmicos. Aí que está se consolidando o partido. Apesar de ser um nicho muito forte do PCdoB, né? Que existe praticamente para isso apenas. Né? E mais, com essa candidatura da Heloísa Helena, isso que era importante, uma candidatura própria de um partido, eles conseguiram formar uma bancada. Formaram uma bancada pequena, atraíram filiações, estruturaram minimamente o partido, porque lançaram uma candidata à presidência, teve os 6 milhões de votos que eu falei, que acho que dá mais ou menos uns 7, 8% dos votos válidos, e estabeleceu o partido. Foi aí que o PSOL realmente começou a ter suas estruturas funcionando. Sim, foi financiado por sindicatos também. Há poucos dias nós tivemos aquele escândalo no Rio de Janeiro, foram feitas gravações de uma deputada estadual do Rio, do PSOL, admitindo que roubavam dinheiro. Isso aí a origem do dinheiro do PSOL é uma coisa que não sabemos.
A origem dos financiamentos de campanha do PSOL é algo que a gente não sabe qual é. O PSOL tem, inclusive, conexões internacionais, de apoios internacionais, que não são investigadas. A gente sabe das conexões internacionais do PT com o Foro de São Paulo e tudo mais. As conexões internacionais do PSOL, que eu acredito que existam, não vieram à tona, não sabemos. Muito provavelmente não sejam lá muito diferentes do PT, porque tem gente, são petistas que fundaram o PSOL, ou seja, é gente que já estava no esquema antes. Mudaram a cabeça, mudaram a camiseta. Mudaram a camiseta, então eles têm as mesmas conexões, a mesma agenda de telefone, vamos dizer assim. Então é muito possível que sejam as mesmas. E as pessoas têm que entender que para fundar um partido vai muito dinheiro. Sim, a lei ela é bem ela é restritiva. A lei é bem restritiva, ela restringe bastante a entrada, então você precisa de um número muito grande de assinaturas, mais ou menos 500, 600 mil em pelo menos 9 estados. Sim. E essas assinaturas elas têm que conter o número do título do eleitor. Então não é uma coisa que você monta uma barraquinha na rua, você está passando, vem aqui e assina. Ninguém anda com o título do eleitor na carteira. Então você precisa de realmente uma mobilização muito grande e custa caro. Logística, precisa ter muita gente trabalhando full time nisso, com salário. O sujeito precisa viver de alguma coisa. Então o cara que está lá coletando a assinatura de um partido 8 horas por dia, montando a barraquinha que seja, ou indo atrás em algum lugar, no sindicato, na universidade, esse cara recebe salário. Exato. Esse dinheiro tem que ir é um profissional, está prestando um serviço. E então custa muito. Então sempre há financiamentos por trás. E o do PSOL, uma parte obscura, a outra, a gente já citei aqui, por gravações que foram publicadas, sabemos que eles desviaram dinheiro de sindicatos. Né? Na eleição de 2010, o PSOL, já existindo e já com uma bancada, lançou o Plínio Arruda Sampaio, candidato a presidente. Teve um desempenho menor do que em 2006, tiveram tendo cerca de 1 milhão de votos, né, Diogo? E aí parece que houve um recuo estratégico, eles lançaram um candidato mais fraco, mesmo propositalmente, né? A função do Plínio, aparentemente, foi só de fazer o candidato nanico de postura ideológica, né? Ele vender a imagem de pureza do PSOL, atacando, inclusive, o PT por não ser esquerdista o suficiente. E ele conseguia repercussão em redes sociais que era brutal, né? Porque... Sim, as pessoas achavam que o Plínio era um cara ingênuo, engraçado e tal, e às vezes ele tinha alguma sacada interessante, porque ele é um cara espirituoso, assim, da verborragia, e conseguiu emplacar algumas coisas. E naqueles debates que ele ficava sentadinho, ele se levantava só para falar, né? Era engraçado. Se o pessoal não teve uma grande votação para o executivo, ele cresceu muito no parlamento daí, porque o Chico Alencar puxou muita gente, inclusive o senhor Jean Willis entrou nessa, né, com 13 mil votos, pelo nosso maravilhoso sistema proporcional, acabou entrando como deputado federal e acabou ganhando destaque em seu mandato. O Jean Willis, que é o pior deputado do Congresso, certamente, porque... Ladrão é uma coisa, agora quem tem uma agenda muito ruim, ele provoca danos muito maiores do que simplesmente corrupção. Então o Jean Willis é um problema sério. E o pessoal tem crescido muito desde a sua fundação. A gente falou, em 2010 eles tiveram uma candidatura pequena à presidência, mas eles estão crescendo fora do sistema representativo. Isso que é muito importante das pessoas perceberem e entenderem. E é onde está o maior risco. Sim, eles têm trilhado o mesmo caminho que o PT trilhou lá nos anos 80. Eles têm se firmado como um partido que se vende como, põe muitas aspas nessa hora, um partido ético, um partido puro, e é um partido apoiado por intelectuais e artistas. O PT era assim, o pessoal mais novo não vai saber, mas basta procurar os vídeos da campanha do Lula em 89, tem disponíveis aí na internet, você vai achar um monte de ator global cantando Lula lá. Tem aquela bancada, parece a música da ONU lá, parece o We Are the World, Michael Jackson, dos artistas da África, salvação de crianças africanas, uma espécie de We Are the World, mas está lá um monte de artista global da época, Antônio Fagundes, Marieta Severo, Milton Gonçalves, aqueles caras. Um monte de gente. Milton Gonçalves que faz propaganda do Mais Médicos hoje, né? Sim, sempre abraçou as causas petistas. Música do Chico Buarque, Lula lá, Brilha uma Estrela, José Maier, um monte de gente lá. O pessoal conta com isso. Hoje tem Wagner Moura, que gosta deles com
lambe o tal do Marcelo Freixo. E a José do Rio de Padilha, Janeiro. que foi o diretor do Tropa de Elite, o Caetano Veloso. O Marcelo Freixo é a carinha do PSOL que é a que realmente causa ameaça, né? Porque ele consegue convencer gente que se assustaria com o PSOL normalmente. Sim, ele não tem o visual caricato e nem a estridência da Heloísa Helena. Ele tem até um charme intelectual. Exatamente. Não é? Isso que torna o produto mais vendável. Exato. A É a história mesma coisa do Eduardo Campos. é o veneno com Sim, iogurte, aquela historinha que a gente conta. O Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, o PSOL no Rio, me parece, Diogo, que é uma questão de tempo para eles chegarem ao poder no Rio de Tem a Janeiro. famosa frase que acho que é do Luiz Carlos Prestes, né? Não estamos no governo, mas já estamos no poder. No Rio de Janeiro isso se aplica. O pessoal já está no poder, não está no governo. Porque ele impõe a agenda. Ele manda nas ruas. Né? Black Bloc, enfim, eles têm trabalhado recrutando muita gente que lhe proporcione capacidade de agito, de mobilização, de Sim, é um desestabilização. crescimento muito grande da militância, da base social. O Marcelo Freixo, ele foi candidato à prefeitura do Rio ano passado, 2012, e para quem não sabe, o Tropa de Elite 2, que a gente já falou inclusive aqui num programa, o personagem Diogo Fraga, que é aquele professor de história comunista, é assumidamente inspirado no Marcelo Freixo. Né? E muito bem inspirado, né? Marcelo Freixo é bem aquilo É aquilo mesmo. lá mesmo. E aquele filme me irritou muito, né? Você vê como é que se constrói e como que é a vida da direita no Brasil. O Capitão Nascimento representa a direita ali naquela história. Ele pede até a mulher para o esquerdista. É verdade, a construção do imaginário O Freixo pega a mulher do Capitão Nascimento. Porque o Capitão Nascimento ele é um bronco, é um cara É um tosco, violento, enquanto que a esquerda é refinada. Ela não suportou essa tosquice da direita é sensível. e migrou lá para os braços. Tudo isso reforça o imaginário, realmente. Pois então, em 2012, o Marcelo Freixo, seu candidato, teve uma votação muito grande no Rio de Janeiro. Quase 1 milhão de votos, né? 914 mil votos exatamente, ficou em segundo lugar. Isso dá cerca de 30%, dá 28% dos votos no Rio de Janeiro sem tempo de TV. Sem segundo turno. Sem segundo turno, foi uma eleição de um turno só. Se ele vai para o segundo turno com tempo igual, aí o jogo poderia se inverter, porque ele é a classe artística, e aí os artistas conseguem fazer uma ressonância forte, né? Faz crescer uma candidatura. O Caetano Veloso, esses caras cantavam, faziam jantares, apresentação em saraus de Granfino para recolher dinheiro para a candidatura do Freixo. Marcelo Freixo. E por que o partido está sendo tão forte lá no Rio de Janeiro, pessoal? Porque eles têm militância. E o que é militância? Isso o professor Olavo já tentou explicar milhões de vezes para os antigos, extintos partidos de direita brasileiros. Ninguém entendia. E ninguém consegue entender a diferença entre eleitor e militante. Essa diferença que eu aprendi também sendo aluno no seminário de filosofia. O militante é aquele cara que atua em favor do partido 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele respira aquilo, ele só faz aquilo. Ele está ali no boteco, está fazendo campanha. Ele está lá na terça-feira, 8 horas da manhã, batendo pão no trabalho, está fazendo campanha. Ele está jantando sábado à noite, está fazendo campanha o tempo inteiro. Ele é a presença do partido em qualquer lugar que ele estiver. E o pessoal tem isso. O PT teve isso e ainda tem. Hoje o petista está um pouco mais avergonhado. O petista está mais avergonhado, o PT está com dificuldades, inclusive, de mobilizar essa militância histórica. Eles têm feito via grana. Tem que dar um mortadela pro cara. O fracasso da onda vermelha na semana de junho, convocado pelo foi retumbante, mostrou que o PT tem uma base de filiados muito grande, parece que cerca de 1 milhão no Brasil, mas essas pessoas não saem de casa quando o partido manda. O pessoal, sim. O pessoal tem lá seus 40, 50 mil filiados no Brasil e é só subiar, eles estão todos na rua fazendo o que o partido quer, inclusive muito mais gente, porque não adianta olhar só o número de filiados, né? Tem lá 50 mil filiados, menos isso. Mas tem muito mais gente que atua como militante, atua como se fosse filiado, só não tem lá o registro, a carteirinha. A filiação ela acaba sendo apenas uma burocracia, uma bobagem, uma formalização. Então nem dá para saber o verdadeiro tamanho do pessoal no Brasil. Brigando pelo partido, eles têm muito mais. A gente vê nas manifestações de rua que a molecada tomou as ruas e tal. A pauta das ruas era a pauta do PSOL. O MPL, o Movimento Passe Livre, é um movimento vinculado ao PSOL. Dá para dizer que quem deu o start, quem queimou o fósforo
das manifestações de junho no Brasil foi o PSOL. Exato, porque foi o movimento Passe Livre que começa ali. Sim, foi ali que Não começou. é ligado ao PSOL, então foi isso. Veja o poder que esses caras já têm hoje. Eles mesmos se assustaram com o efeito do que eles fizeram. Tiveram que fazer um Tiveram que recuo. recuar porque ficaram com medo de perder o controle do que Perderam o controle. recuaram. Só que eles perderam o controle por uma massa esmagadora, a massa esmagadora falou de tamanho de gente e tal, mas que era desorganizada. Mas mesmo ela desorganizada, ela conseguiu confundir o movimento. Confundiu, eles ficaram atordoados. Eles começaram a enxergar aqueles fantasmas de direita, golpista, fascista, integralista, não sei mais o que, e era tudo fantasia. Você tinha era uma massa de esfora de pessoas de verde e amarelo cantando "Eu sou brasileiro" com muito orgulho, com muito amor. Sem E pedindo fim da corrupção, mais educação, mais saúde, mais não sei o quê. Cheio de abstrações. Cheio de abstrações. E quem tinha organização, que era esse pessoal ligado à esquerda, pedia mais Estado. E tiveram seus símbolos, inclusive, retirados por essa massa, né? E isso realmente os assustou. Acho que o primeiro lugar onde o PT tomou porrada na rua foi em Maringá. O PT, o PSOL, o PCdoB, os caras saíram no braço lá em Maringá e isso os assustou. Os assustou, eles convocaram os Black Blocs. Os Black Blocs são treinados para isso por tupamaros e por caras da Farc. Sim. Isso foi denunciado pela revista Época. E retomaram as ruas. Tanto é que no 7 de setembro só tinha comunista e anarquista na rua. É um fato. E mais, eles passaram a recrutar ou pelo menos tentar recrutar, todo tipo de, abre aspas, tribo de rua. Sim. Que tenha algum descompromisso com a ordem, ou que se incomode com a ordem. O pessoal recrutou punks anarquistas. Punks anarquistas, bêbado de rua, qualquer coisa que não queira fazer parte de nada, o pessoal trouxe para as eles interpretam isso como os excluídos do sistema, antissistema, a bandidagem, então, embelezam a bandidagem, embelezam, dando um verniz ideológico para o negócio. São de uma utilidade perfeita para eles, né? Isso aconteceu no Brasil inteiro. Ou seja, o pessoal vem fazendo um papel de vanguarda revolucionária, né? Eles controlam as ruas e isso é muito importante. Uma pauta que pede mais socialismo no Brasil. A pessoa que perder 10, 15 minutos ali fuçando em rede social, entrando no perfil das pessoas que participam de Ocupa Rio, Anônimos, mesmo do Black Bloc, você acaba achando uma ligação com o PSOL. Normalmente o cara lá é um professor universitário, é um cara ligado... Há um elo sempre. Há um elo, sempre direto ou até indireto, mas sempre você acaba chegando no PSOL, nesse pessoal aí. Marcha das Vadias, Anônimos, Black Bloc, Movimento Passe Livre... todo esse pessoal que a grande imprensa tem vendido como vândalos, fazendo abstração da agenda política deles, eles não são apenas vândalos, eles são vândalos também. O vandalismo é só mas método. É um vandalismo como um método de luta revolucionária. E a grande imprensa se nega a dizer isso, não sei se não enxerga ou não quer, dizendo vândalos quebraram participando da manifestação. Não, esses vândalos convocaram a manifestação e esses vândalos... estão fazendo todo aquele quebra-quebra por causa de uma agenda política. E esses vândalos estão ligados direto ou indiretamente ao PSOL. E o pessoal se recusa a enxergar, às vezes, ou às vezes não consegue também, Diogo, porque há um deslumbre com essa história de o povo nas ruas, o povo nas ruas. E o povo é necessariamente bom e puro. Sim. Então, quando há um quebra-quebra, jamais seria o povo. Então, aqueles são os vândalos que estão estragando a passeata do povo. A imprensa trata assim. Isso virou um lugar comum que os repórterzinhos, jornalista comum, que está ali cobrindo o negócio, ele repete o tempo. Ele nem sabe o que está falando. Não, virou um automatismo. Né? E o pessoal tem crescido, e quais os riscos de ele chegar ao poder? O ouvinte pode se perguntar, mas eles são um partido nanico? Não é bem assim como a gente... Eles são um partido nanico no Congresso, eles têm 5 deputados só. Eles não têm governo estadual, não tem nada. Mas eles desprezam isso também. Eles não estão preocupados com isso. O pessoal fala abertamente no seu programa em ruptura. E o que está sendo feito no Brasil é a tentativa de uma ruptura. Ruptura institucional. Essa ruptura ela pode se dar
ironicamente, via institucional. Você pode descaracterizar completamente o ordenamento jurídico e fazer com que ele seja reinterpretado e reescrito. Isso já está sendo feito há 10 anos. Mas isso demora, dá um trabalhão, causa resistência. O próprio PT, o PT quer acelerar esse processo e o PT também faz parte dessa busca por essa ruptura. Porque a gente tem que entender quais são o papel do PSOL e do PT. O PSOL é uma genuína dissidência. Os caras do PSOL não estão mancomunados diretamente ou não estão dentro da estrutura hierárquica do Foro de São Paulo. O partido não faz parte do Foro. Eles agem por conta própria e não são assim aqueles cãezinhos que obedecem o patrão e o patrão do PT. Não é isso. Eles não são o exército do PT, mas eles são uma força auxiliar. Acaba servindo ao PT. Que serve ao PT, mas ao mesmo tempo concorre com o PT. Tem a pretensão de concorrer com o PT. Então são duas linhas paralelas ali que apontam para a mesma direção. Essa direção é o socialismo. Elas mudam em método, mudam em ritmo, elas podem se estapear de vez em quando, um grupo com o outro, mas eles vão sempre se coligar, se unir, se aliar contra o inimigo comum, que eles chamam de a direita. Exato. E aí, eles, nessa esquema de ruptura, eles acabam forjando algumas situações, procurando forjar situações que gerem uma falência, uma falência institucional. Veja, a atuação do movimento Passe Livre. Você pega lá os textinhos do movimento Passe Livre, eles falam não só em Passe Livre, eles falam em destruição do capitalismo. Eles falam assim. Sim, então, até o próprio slogan, vamos pensar um pouquinho sobre um dos slogans que estavam em voga em junho, que era o "não me representa". Isso é uma forma de desqualificar completamente o poder legislativo e dizer que o poder legislativo não vale. E naquela semana teve um ato simbólico muito importante, que foi o Congresso Nacional foi pisoteado. Literalmente pisoteado, com tradução na TV. As instituições estão em frangalhos no Brasil. Não que elas fossem grande coisa, mas é que a gente teria que reformar e arrumá-las, e não derrubá-las. Derrubá-las, destruí-las. Né? Hoje encontra-se no pior momento, certamente. A popularidade, a credibilidade das instituições é quase nenhuma. Ninguém acredita no executivo, ninguém acredita no legislativo, e o que restava de crédito do judiciário já foi-se, por causa da atuação do Supremo. E isso, a ameaça do PSOL, voltando a esse ponto, o PSOL chegar ao poder, ela... É mais o ponto que o pessoal ameaça menos é na via eleitoral. Claro, pelo menos em curto prazo. Pelo menos em curto prazo, mas na via de ideia e de grupo de pressão, ela já é muito forte. Veja, o movimento Passe Livre ligado ao PSOL está conseguindo impor uma pauta. O PSOL de fora do poder impôs uma pauta. Tem propostas de lei, projetos de lei instituindo o Passe Livre sendo votados no país inteiro. Em prefeituras do Brasil inteiro. Prefeituras do Brasil inteiro, alguns estados, há projetos também no Congresso Nacional. E isso é poder de fato. Isso é poder de fato. E os representantes, deputados, senadores, vereadores, governantes, enfim, eles têm levado isso a sério, sem raciocinar, estão obedecendo. O pessoal manda neles. Aí o pessoal manda neles. Instituindo o tal do Passe Livre, é evidente que é inviável. Até esses bobos sabem que aquilo lá é inviável. Claro. Mas logo então você vai falir um sistema de transporte criando mais insatisfação. Mas o problema é que eles vão poder canalizar mais o Eles vão canalizar essa frustração. E ninguém vai entender que o sistema faliu porque é o Passe Livre. Não, passam alguns anos, ou alguns meses, normalmente alguns anos, e se apaga na memória. A agenda deles fica boa. Eu fiz o Passe Livre, agora esses caras sabotaram o sistema de ônibus ruim. Claro, então assim, tem que ir mais além. E além, então é tudo um método, sabe? Não há bondade na história. Né? Claro, as pessoas caem nessas pautas sem raciocinar, porque também não conhecem o processo histórico e político. A via eleitoral, para eles, é mais difícil, mas não é impossível. Se eles lançarem um candidato carismático, eles podem ter uma votação surpreendente, podem até chegar, porque um quadro eleitoral... Como aconteceu com a Marina, eles podem chegar lá nos 18, 19, 20 pontos e, de repente, chegar ali, é viável para um segundo turno. E o segundo turno equilibra o jogo. Algum fator que aconteça, que tenha saído do controle do partido de plantão no poder, o PT, você pode alterar um quadro inteiro e acontecer. Vejam, um Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, não é? Um Marcelo Freixo certamente é um próximo nome a ser trabalhado. Sim. E não foi já para essa eleição, porque ele tem uma expectativa real de poder no Rio de Janeiro. 2016, já imediata. Sim, 2014. Não é? Já imediata. E outra forma de chegar ao poder seria através
numa tomada revolucionária, mas é um golpe mesmo. Mas Esse aí é um precisam ter um quadro exercício de esse é um força que quadro eles não mais conseguem. remoto, mas vamos pensar o seguinte: as condições para a ruptura institucional revolucionária elas estão cada vez mais presentes no Brasil. Essa anarquia nas ruas que eles mesmos têm causado aí, coloca o PT e o PSOL junto na conta, descrédito absoluto das instituições, cultura revolucionária, uma juventude que gosta da ideia de revolução, Entende como bom? que entende como bom isso, insatisfação completa com a vida nos grandes centros urbanos brasileiros, porque não é só o Estado que não funciona, a operadora de telefone não funciona, Nada a TV a funciona. cabo não funciona, nada funciona. Você compra um carro zero, ele vem com defeito. Então nada funciona. Então a insatisfação é algo difuso, onipresente na experiência brasileira urbana. As pessoas se irritam, se cansam, tiveram uma catarse coletiva agora em junho, mas elas vão se irritar de volta uma hora. Inclusive porque elas estão endividadas, aí entra a questão econômica como componente de jogar gasolina no negócio e componente do cenário. Inflação voltando E perspectiva de estagnação ou recessão ou até e aumento de desemprego, bolha imobiliária estourando, a coisa pode ficar feia mesmo. Aí você cola e abre, na verdade, a fenda para que entre um discurso do PSOL. É perfeito? Se tudo que está aí não funciona e o PSOL é contra tudo isso que está aí... E ele tem a simpatia das pessoas bonitinhas, dos artistas, dos professores universitários. Os idiotinhas de faculdade. Sim. Então, não é de se desconsiderar em médio prazo uma força eleitoral do PSOL. Força eleitoral, até num período de anarquia, o partido que fala abertamente em seu programa em ruptura institucional conseguiu uma janela de oportunidade para viabilizar essa ruptura, sim. É verdade. E a gente tem que entender também, observar, que um partido ele não é uma coisa que fica estagnada, ele também aprende com o processo, se adapta. Veja, o PSOL fez uma aposta na última eleição em Curitiba, que ele tomou uma surra, e ele certamente não vai mais repetir. Eles apostaram numa agenda gay. O PSOL se iludiu com a própria atmosfera em que vive, nessa militância gaysista, esses grupelhos que a esquerda faz de dividir a sociedade e jogar uma coisa contra a outra, levou o Jean Willis muito a sério, fez uma campanha praticamente com a agenda gay e foi surrado, teve uma votação muito pequenininha, não conseguiu emplacar nada, que antes eles conseguiam até emplacar uma outra pautinha no grande debate, e agora não. Então, provavelmente esse erro eles não cometerão, eles vão buscar uma outra postura que lhe confira uma representatividade maior da sociedade. O risco que eu vejo do PSOL em médio prazo é que, como há essa desilusão com os petistas, dentro dos petistas mesmo, você tem uma geração de 40, 50 anos que fez todo aquele Lula lá nos anos 80 e que se desiludiu, que largou a política, está lá ele é um empoeirado, ele está lá empoeirado num departamento qualquer de uma universidade federal, desiludido. Só que o velho coração, aquele velho sentimentalismo, pode bater de novo se o pessoal pegar. Então você pode ter um fluxo migratório de militantes desiludidos do PT que podem inflar a legenda nos próximos anos. Isso está acontecendo. A molecada já é psolista. O PT já não ganha a molecada já faz uns 5 anos. O espírito é psolista. O espírito da época nosso aqui, ele já é psolista. A atmosfera é isso. O PSOL precisa apenas acertar a cara que vai assustar o resto do Brasil. O Brasil não assustar o Brasil. O Brasil pede PSOL e o PSOL cresce nessa onda. As pessoas querem o que o PSOL pode dar e o PSOL vai crescer por causa disso. Ou seja, a nossa saída ela é ainda por um caminho pior do que o que nós já trilhamos. O risco que a gente corre é que o pessoal atropele o PT. Uma geração, o professor Olavo mesmo fala, uma geração revolucionária descarta a geração revolucionária anterior e toma conta do processo revolucionário para si. Né? Na Revolução Russa, os bolcheviques, que eram uma minoria dissidente, pequenininha, um grupo pequeno, pôs para correr os mencheviques. E como é que os bolcheviques conseguiram se sustentar no poder? Eles eram 50 mil numa Rússia de 150 milhões de habitantes. Se encastelaram no Kremlin, que era uma fortaleza medieval, e governaram na base da porrada. Foi assim que eles consolidaram seu poder. Na imposição, sim, intransigente. Exatamente, porque essas pessoas enxergam da seguinte forma: nós somos a classe trabalhadora que tomou o poder.
Não podemos deixar a burguesia retomar. Nenhum retrocesso é aceitável. E entendem legítimo, né? Então, Essa reação como legítima. então a reação, mesmo que violenta, ela já está desculpada a priori. Ah, não, nós estamos fazendo isso porque é uma coisa boa, porque se nós deixarmos o outro grupo tomar o poder de novo, é muito pior. Então nós temos que fazer isso. A famosa inversão da mente revolucionária, inversão de objeto-sujeito. Então, a culpa vai ser da vítima. Exato. Vocês estão fazendo eu fazer isso. Ó, eu tenho que fazer, porque senão você vai me impedir de fazer o bem maior que eu estou Então, querendo. você está no meio do caminho, a culpa é tua, se eu tiver que fazer algum mal em relação a você. Bom, é isso, né? Acho que ficou clara a questão do PSOL aqui. Eu ainda penso que, em curto prazo, o PSOL é mais ameaçador, impondo a sua agenda pela gritaria de rua, estando fora do governo, do que Em curto eleitoralmente. prazo, sim, mas em médio prazo, estamos até o final da década, esse partido vai ser muito grande. Eles têm muito potencial de crescimento, porque há um estoque de idiotas enorme nesse país. Nuvens negras no horizonte, né? Muito negras. Ficamos por aqui, Diogo? Então tá ok. Esse foi o Tratamento de Choque. Agradeço a todos que nos acompanharam. Boa noite, se isso é possível. E até semana que vem.